Bom, vamos dar início a mais uma resolução de exercício do PET Mecânica. Meu nome é Amanda e eu sou bolsista do grupo. E a resolução de hoje é de um exercício de eletricidade do Johnson, o 5.11, em que ele pede para a gente calcular a tensão V em cima desse resistor aqui de 4 kΩ, utilizando o método da superposição. Para utilizar esse método, o que a gente faz é suprimir todas as fontes, menos uma, e daí a gente analisa primeiro a contribuição dessa fonte para aquela tensão que a gente está procurando, nesse caso. A gente faz isso 3 vezes, né, para cada uma das fontes, e no final faz um somatório das parcelas encontradas. Vai ficar mais claro ao desenvolver o exercício na sequência. Então, para utilizar esse método e suprimir as fontes, quando a gente tem uma fonte de tensão, como nesse caso aqui, ela vira um curto-circuito, e quando a gente tem uma fonte de corrente, ela vira um circuito aberto. Beleza, então aqui a gente já fez isso e vai estar analisando primeiro essa fonte de corrente de 8 mA. O que está acontecendo nessa malha aqui? O que a gente procura é a tensão. Uma das maneiras de a gente estar encontrando essa tensão é a gente descobrir a corrente que está passando por esse resistor. Sabendo isso, a gente consegue utilizar a lei de Ohm para achar a tensão que a gente procura. Então, como a gente aqui tem uma fonte de corrente já dada no exercício, que é a que a gente está analisando, a gente pode ver que, quando ela chega nesse nó, essa corrente ela se divide. Como essa divisão acontece? Parte flui para um ramo e parte flui para o outro. A corrente ela vai estar fluindo com mais facilidade pelo ramo que tem menos resistência. Então, empiricamente, a gente consegue observar que a maior parte desses 8 mA ele vai estar indo para essa nossa resistência de 4 kΩ, que ela é menor do que a resistência equivalente aqui que a gente vai ter, que é de 20 kΩ. Então, aqui eu só apliquei a fórmula do divisor de corrente. Então, por essa fórmula, quando a gente quer encontrar esse I1, que é a corrente que passa pelo resistor de 4 ohms, a gente multiplica a corrente da fonte pelo, nesse caso, resistência equivalente, né, pela resistência em que a outra corrente vai estar passando, e divide pela resistência total. Então, aqui a gente encontrou que a nossa corrente I1 ela vai ser 8 mA, a fonte, multiplicado por 20 kΩ, que é a resistência equivalente, dividido por 24, que é a resistência total. Então, isso a gente vai ter 6,66 mA. Agora que a gente encontrou essa corrente I1 que passa por esse resistor, a gente já consegue encontrar a nossa tensão, que é uma multiplicação pela lei de Ohm da corrente pela resistência. Então, nossa tensão, que é a contribuição dessa fonte, vai ser de 26,66 volts. Agora, analisando a nossa fonte de 8 volts e suprimindo as fontes de corrente, a gente podia utilizar um método parecido, como no outro caso, fazer uma divisão de tensão aqui, né? Mas, para dar uma variada e ver uma outra forma de resolver, a gente vai utilizar só a lei de Ohm mesmo. Beleza, tá, a gente tem uma fonte de tensão aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode calcular a resistência equivalente, somando essas 3 resistências, já que todas estão em série, que vai dar uma resistência equivalente de 24 kΩ. Para achar a corrente total que passa nessa malha, a gente divide a nossa tensão da fonte pela resistência equivalente, a gente vai ter uma corrente que passa por toda essa malha de 0,33 mA. Beleza, agora que a gente já tem a nossa corrente, o que a gente pode fazer? Nosso objetivo, desde o início, foi encontrar essa tensão. Então, a gente vai estar multiplicando, como na lei de Ohm, a nossa corrente por essa resistência para encontrar a nossa tensão, que vai ser de 1,33 volts. Agora, para finalizar, analisando o último caso, considerando aqui aquela nossa fonte como um curto, a nossa fonte de corrente como um circuito aberto e focando agora na nossa fonte de corrente de 2 mA. Para resolver essa parte final do exercício, a gente vai estar de novo utilizando um divisor de corrente.
Então, a nossa fonte de 2 mA, quando essa corrente chegar nesse nó, parte dela vai estar subindo por esse ramo, parte dela vai estar continuando. Mesma lógica do primeiro caso, aqui a gente aplica um divisor de corrente, então a nossa corrente I2 vai ser a corrente da ponte multiplicado por a corrente do outro resistor, do de 12, dividido pelo somatório total. Então, a gente vai ter que, nesse caso, vocês podem observar, olha que interessante, aqui no primeiro ramo a gente tem uma resistência de 12 kΩ, desculpa. E, se a gente faz o somatório desses dois em séries aqui, a gente também tem 12. Então, duas resistências igual, a gente vê que a corrente está se dividindo da mesma forma. Então, 1 mA passa para aqui e o outro segue por aqui. Isso para tentar tornar a resolução um pouco mais visual. Beleza. Agora que a gente já tem essa corrente 2 que passa por aqui, o nosso objetivo, de novo, é encontrar a tensão, então a gente pode multiplicar essa corrente pela resistência do resistor que a gente está procurando encontrar a tensão, e a gente tem, vocês podem ver aqui, por que o menos, né? Nesse caso, no anterior, lá no primeiro, a gente podia ver que a corrente estava saindo do maior potencial em direção ao menor, então, sinal positivo. Nesse caso aqui, a gente tem do menor potencial para o maior. A gente sabe que a corrente ela sempre vai estar se movimentando do maior potencial para o menor, então, por isso, aqui ela fica com sinal negativo. Aqui temos, então, nossa tensão, menos 4 volts. Fazendo um somatório de todas as parcelas, a gente encontra o resultado de 24 volts. E aqui a gente termina a resolução do exercício, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem colocar aqui nos comentários e até a próxima.